Sabemos também que o Jigs já montou o palco com fita cola e rezas ancestrais, sabendo os problemas técnicos que é essa dimensão de produção de quem vê por detrás do que está a acontecer e não necessariamente na perspectiva da audiência. E pronto, o Paulo Litos Citol é o nosso herói que uma vez explicou ao investidor que música africana não é gênero. O investidor entendeu perfeitamente e ainda assim pediu algo tribal, com tambores e danças, estás a ver? Autêntico, mas que dá para postar no TikTok. Então, pronto, o Paulo carrega um dicionário de conceitos básicos para essas conversas. Não, e esclarece que Afrobeats não é uma música tribal de celebração de colheitas. Enfim, ao longo de algumas leituras que eu fui fazendo, um bocadinho para poder participar desta conversa, eu olhei, por exemplo, para o relatório do Music in Africa, que diz que 60% dos artistas africanos já cancelaram espetáculos por questões relativas a visto. Imagino que vocês já tenham vivido essas situações e gostava de saber, sem nenhuma ordem de resposta, como é que vocês lidaram com essa situação e como é que habitualmente antecipam. Imagino o Festival Azul, por exemplo, já tem 13 anos. Como é que é fazer essa gestão dessa questão relativa a vistos, não obstante tratar-se de artistas africanos? Boa tarde. Cumprimento a todos, Lionel e os colegas do painel também. É um prazer estar aqui com este naipe, especialmente porque parte da minha carreira começa com Litos Citol, muito antes da Marrabenta ser o que é a Marrabenta, estávamos nós em carros a fazer turnês. Já nesta dinâmica de circulação, estamos a falar nível nacional, portanto, em vários níveis, e também com o Jigs, em algum momento, antes também da primeira edição do Festival Bushfire, brincávamos no Flea Market Rosebank, com os batuques e algumas coisas. Portanto, estas duas pessoas que estão aqui certamente fazem parte da fundação de quem sou hoje e da organização, e estou satisfeito por estarem aqui a fazerem aquilo que fazem, acima de tudo. O Lito hoje é um fornecedor para o Jigs, então quando se fala de Moçambique e poder potenciar os moçambicanos, falamos dessas colaborações. E eu vou, antes de responder, vou ser específico relativamente ao tema, não é? Portanto, o papel dos festivais na circulação da música. Portanto, neste momento, a minha análise que eu faço, sendo para os artistas africanos, e específico para Moçambique, onde os canais de distribuição, estou a falar dos canais de distribuição digital e de consumo de produto criativo, são limitados. Os festivais são a principal ferramenta de acesso ao mercado, são o principal veículo à colaboração, e é isto que tem sido feito ao longo dos 13 anos, que tem feito com o Jigs através do circuito IGODA, onde participam cerca de 5 festivais, é o Bushfire, é o Baseline Festival, o Festival Asgo, o Sakif e o Zakif. Portanto, através deste processo tivemos a possibilidade de fazer circular até o momento cerca de 30 e tal ou 40 e tal bandas, não é? Bandas de renome como Oliver Mtukudzi, como Stimela, como Salif Keita, tiveram a oportunidade de fazer uma digressão, não só entre os festivais, mas também com os parceiros à volta, que totalizavam cerca de 14 shows. Portanto, quando começamos a falar de 14 shows para um grupo, estamos a falar de economia de escala para os festivais que se juntam para poder colaborar nessa iniciativa. Estou a falar de comprar as bandas e viabilizar um processo de turnê, que é a maior dificuldade para a África no momento é a circulação de artistas. Estou a ir à tua questão de visto. Temos várias questões, temos a logística, temos estradas, temos política, temos vistos, temos também a capacidade dos artistas, mas este é o trabalho que temos feito, a colaboração, a troca de know-how entre os festivais, e isso é que possibilita e melhora a circulação dos artistas. Penso eu que de Moçambique, Jigs depois vai me corrigir,
Nós já tivemos desde Raj Ali, Stuart Sukuma, agora vamos ter a Samatus, cerca de quase 20 grupos moçambicanos que participaram do Bushfire. Felizmente, a relação dos dois países é boa. Quando falo disso, ela não obriga o visto de trabalho. Portanto, estamos a falar que é uma circulação facilitada. Sempre tivemos uma boa relação entre os países, o que facilita o nosso trabalho. E quase a mesma coisa também com a África do Sul, onde está facilitado através da isenção de vistos entre estes países. E isto é que deve ser realmente o formato que a África deve pensar no seu todo. Como é o espaço Schengen na Europa, a África também deveria, em algum momento, ter um visto que possibilita a todos os africanos de poderem circular. É por aí. Mas em termos de dificuldade de vistos a nível africano, pelo menos pelos projetos que temos feito, não é assim tão complicado. Existem outras dificuldades. Obrigado. A pergunta era válida para todos. Ok. Vou fazer de outra forma. Por exemplo, tinha perguntado como é que lida em função desta estatística que indica que há vários artistas africanos que têm tido dificuldades de participar de festivais em função de limitações de vistos. Queria entender como é que vocês lidam com isto. Paulo estava a explicar que no circuito IGODA, esta questão se calhar possa não ser o maior dos problemas e que há outros. A primeira pergunta que eu faria era que outros problemas são esses e é certo que nesse contexto Moçambique, Eswatini, Moçambique, África do Sul, se calhar seja um bocadinho mais simples de resolver, mas por exemplo estivemos por 2 vezes no Ayoma e no Sakifo, que claramente tinha capacidade de pagar pelas viagens dos artistas, mas imaginemos-nos numa situação em que o artista ainda não tem essa inserção, mas quer mostrar o seu trabalho nessas outras plataformas, considerando que, de novo, ainda como uma barreira, as taxas de aviação, de passagens entre países africanos, as escalas. Primeiro, o valor de compra de bilhete é muito alto e depois as escalas. Então, como é que vocês lidam com esse tipo de problemas? Se é que é um problema. Thank you so much. Firstly, thank you to ASCO for gathering the fraternity together. It's so lovely to be back in Maputo. The challenges, I'm going to speak to my experience. As mentioned, we run the MTN Bushfire Festival in Eswatini. It's our flagship event. We also run the Luju Food and Lifestyle event that focuses on culinary and fashion spaces. We have a creative venue called House on Fire. It's a year-round cultural venue that supports a limited program. Limited because we realized that sustainability was a key dynamic to address as we grew. We felt that putting on regular shows were very hit and miss. I think anybody in the industry knows it's very hard to make financial sense when running a venue, when running a creative environment. And basically the long and the short was, we learned that, and we stumbled across this, we learned that staging a festival and committing to mitigating risk through the course of a year allowed us to be more financially viable. So in other words, there were less hit and miss shows where we were losing money, and we became more sustainable through an annual event where we spent a year identifying partners and sponsors to come on board. We would sell out, and at the end of it, there was a profit margin. So the concept was less is more. So
Yeah, maybe just to understand that. I think within the context of the sub-region and Africa, I've been involved with a lot of African networks, and I think one of the major learnings for me was that Africa is massive. It's a huge continent. It straddles, vast territories, language barriers. There's a distance between, and within those discussions, there was the inevitable divisions where you had the West Africans on one side of the room purely because they spoke French. And, then you had the Lusophone team, and then you had the Southern African team, and there were natural, I'm not going to say divisions, but there were natural kind of synergies within those groups. But at the heart of it was what was going to be practical and feasible in terms of creating networks. Paulo has spoken about IGODA. IGODA is a Southern African music festival network that we founded along with Jerome Galabert from Sakifo, Brad Holmes at the Baseline Festival. And basically what we did was we banded together 5 festivals initially, and we collectively solicited acts, and through an economy of scale, it meant that bringing those acts in were more affordable. Now, at the heart of that was working within a region. So I think we identified that we had to kind of work within what was reasonable, and coming back to the African equation, working within a sub-region within the South made what we were doing possible, because we weren't dealing with huge distances. We knew one another. There were relationships. The kind of artist mobility within the South, as you say, is a lot easier from a visa perspective. So we worked around the problem, and essentially we came up with a Southern African solution. And I think it's critical that we're creating solutions that work. Now, I've always been an advocate of the South having a framework, the East and the West and the North. I think if we can develop strong creative hubs across the continent, those hubs can then interact. We were talking about music associations earlier. I think it's critical that we are developing associations and networks that can develop us within our locales. And that importantly, we can really grow as a collective. I think these kind of events are critical for networking, reaching out. Importantly, that in-person contact. Somebody came up to me and said, we've been submitting artist applications for years to Bushfire, and we've never been selected. I met him today. I said, send it to me directly. Let's have a chat. I would like to talk about the Arts Incubator Corridor as a framework that can support and develop regional synergy as we move forward. But I think it's really about trying to find solutions, importantly, South-South partnerships that really support the growth and the development of the arts. Thank you. Paulo, Litos, ok. Acho que é mais simples irmos por essa via. No ano passado, por exemplo, se eu não estou equivocado, recebeste este projeto colaborativo que é o The Hood Brought, que também é um projeto que esteve no Bushfire. Entretanto, o Litos tem outra componente que é a disponibilização de serviços, né? Sei que tem disponibilizado som, por exemplo, e outros suportes tanto para o Bushfire quanto para o Lúdio. Se vamos lá, aqui pensamos o artista, estamos a pensar essa limitação do visto ou qualquer coisa do género, como é que é fazer essa gestão logística de equipamentos da dimensão que fazes para coisas como estas? Mas o mais importante para esta conversa
nem é muito o supplier de materiais, mas é a existência desses meios e a experiência das necessidades que existem à volta, vamos dizer, é difícil dizer em África, mas felizmente conseguimos ir ao Saquifo, ir ao Bushfire, ir ao Baseline, por exemplo, e esses locais trouxeram-nos um standard. E a disponibilização dessa bandeja ou desses ingredientes localmente permite que quando os nossos artistas saiam, eles saiam devidamente preparados para iniciarem a marcha no circuito ou para fazerem estes. Eu me lembro que o Paulo falou agora do zimbabwiano, como é que chama? Do Oliver. E Oliver, Sukuma, Neltons e por aí foram as primeiras coisas que eu vi de base de criação, em que nós tivemos a necessidade mesmo de pôr por um longo período aquele tipo de materiais, não é? Então, eu penso que a existência dessas condições é que é essencial para que, pronto, estou a falar de Moçambique, nós estamos aqui. No fim, queremos saber se o nosso produto tem a verdadeira capacidade de sair, entrar nos circuitos, girar e depois nós também termos essa capacidade de os receber, sem que seja caro, como disse o Jix. Há coisas que são difíceis de circular, não é? Com todos os desafios que podem existir. Então, é muito mais, não como supplier de materiais, mas como forma de disponibilizar chão para que a criatividade e aquela finesse ela exista. Há uma solução que o Bushfire e o Festival Let's Go têm estado a desenvolver, que é o collab entre artistas moçambicanos e artistas de Eswatini, que eu imagino que tenha sido pensado como uma solução ou como um estímulo de garantir que essa circulação seja para além da presença em festivais, mas que se materialize em colaborações contínuas e pronto, isso é feito através de residências artísticas e outros caminhos. Então, gostava de que vocês partilhassem conosco como é que funciona esse collab que foi concebido e como é que os artistas moçambicanos, que acho que é quem está aqui, podem fazer para integrá-los. Muito bem, acho que o Jix vai falar um bocadinho aquilo que é o projeto dele, denominado Collaboration. É um projeto, como muitos de vocês conhecem, através do Fundo Sound Connect, de igual forma como é o nosso projeto do Exhub, mas com mais domínio ele pode falar do projeto de colaboração. Mas eu volto a fazer um paralelo com o tema e como tu colocaste sendo uma oportunidade e dizer que o papel realmente dos festivais é estimular este tipo de colaboração. Primeiro, número um, entre artistas, que seja não estimulado diretamente entre os donos dos festivais em termos de projetos, mas ao participar em festivais, os artistas têm a oportunidade de se conhecerem, de terem uma plataforma de colaboração, e isso são aqueles resultados que nós não vemos, ouvimos falar. Portanto, este é um dos principais veículos e papel dos festivais.
Não menos importante, e até devia estar em primeiro lugar, é a visibilidade que nós damos aos artistas. Quando oferecemos uma plataforma, que seja um palco, a um artista moçambicano, vamos lá dizer, vou dar um exemplo, tocando com a minha banda 340 ml na primeira edição do Bushfire, foi o que nos abriu a carreira. Portanto, é a visibilidade das nossas plataformas, quando colocamos a dispor um palco, este é um momento de visibilidade que as pessoas podem ter e os artistas promovem os seus produtos. Tem também a colaboração entre os festivais que temos feito. Estamos a falar em termos de aprendizado. Durante vários anos, a equipe do Festival Azul tem participado da produção, por exemplo, do Bushfire, on-job training, a aprender, e vice-versa também. Quando a equipe do Bushfire vem ao Azul também para aprender e entender o que acontece no mercado, quem são as bandas moçambicanas e o que acontece. Mas tem também a componente de networking e de companheirismo e das conversas que temos. Portanto, é isto que viabiliza alguns dos projetos. Termos a oportunidade, eu e o Jigs, dizer, então, que tal pôr o Collaboration com o Lito? E o Lito estar aberto para dizer, ok, isto é um espaço que dá para nós conversarmos e falarmos. Portanto, a mesma coisa a um nível mais micro, o que se estimula aqui é a colaboração e a boa relação entre as pessoas. Mesmo a nível nacional, quantos artistas trabalham entre eles, é só perguntarem se verem que resultados tiveram ou se trabalham sozinhos. Daí que a principal ferramenta, volto também um bocadinho para a minha experiência como músico, onde fiz diversas digressões a nível das Américas, a nível das Europas, e a primeira coisa que eu me apercebi foi: não rende de nada, mesmo que seja o maior festival, apesar de ter dito a visibilidade do Bushfire, mas se a gente não tem estrutura, portanto vai se tornar só um show. Um show que a gente vai para Portugal, faz um show, acabou. Portanto, não temos suporte, não temos continuidade. E a continuidade, normalmente, ela só pode acontecer através da colaboração artística. Portanto, é um artista moçambicano que pega um artista da Swati, colaboram e aquela música agora é popular em Moçambique. Aqui estamos a falar já a longo prazo. Então, é desta colaboração que um pouco o Jigs depois vai falar do Collaboration. Tive a oportunidade de trabalhar com ele neste projeto. Nós também, a nível do EXAB, temos feito várias colaborações a nível das Ilhas Reuniões, porque acreditamos que esta é a principal ferramenta do dia. Os artistas têm que colaborar e tem que haver uma visibilidade no espaço radiofónico, televisivo, e as pessoas têm que conhecer os artistas. Não vale de nada os investimentos que, quando me perguntam, não terminamos na primeira questão, quais os desafios? Financiamento é caro. Então tem que haver um retorno de investimento. Quando o Jigs investe numa banda, investe a contabilizar e a pensar que existe um retorno de investimento, porque aquela banda atrai pessoas para o festival. A não ser que é um showcase, que a gente quer apresentar algo novo, mas tem que haver sentido de negócios. Portanto, é nesta base que está-se a estimular neste momento debates e conversas à volta da criação musical e colaboração. Mas eu deixo a componente do Collaboration, que é o projeto do Jigs, para que ele possa melhor apresentar e as pessoas saberem como é que podem participar. Mas as ferramentas são essas, colaboração artística. Isso é que é o futuro. É como olha, tem um grande exemplo, Yaba Buluco, Burna Boy. Nem preciso ir muito longe para poder entender que o sucesso de Yaba Buluco Boys está e tem a ver com uma colaboração artística. É tudo que tenho para dizer sobre esse tema agora. Obrigado. Thank you, Paulo. Take off my headphones. Yeah, so I think we all appreciate that festivals are a key part of the value chain. It speaks to giving artists a platform. Within the context of those events, it's kind of access to markets because you have bookers come through. It's great visibility. We have an arts industry meet that precedes the main event, where we speak to the business of the arts. So the festival
supports a broad range of creatives that attend. It's not just the artist on the stage. We have a schools festival where we're investing into young learners. We're introducing them to the language of the arts. So ultimately, from our perspective as Bushfire, you know, the underpinning concept is sustainability. And the festival platform supports arts development in a myriad of ways. And we need more festivals to do that. But I think our learning has been that you can achieve amazing outputs around your festival events, but then what? You know, what of the space in between? What about continuity? So I'm really proud of Paulo because in essence he's taken that next step. There's ASCO, the festival, but he now has the X-Hub, which is an incubator, which is dealing with a broad range of developmental issues in the creative sector. We have House on Fire, and we're following a similar route to Paulo and investing in a creative incubator. We're taking the next step, and we're going to be, and this is before we've launched it, but we're going to be starting an arts incubator corridor in the sub-region that looks to link incubators in the south initially, and then extend that network into Africa. And we have a range of partners who are interested to come on board, but essentially what we're looking to do is develop South-South partnerships with the idea of supporting continuity and development within the sector, because it just can't happen purely within the framework of festivals. I think a key driver for this is the real need to support youth skills empowerment and employability. There's so much need, and I'm sure the case is the same here in Mozambique. We feel a lot of pressure as a festival and as an organization to meet the expectations out there. I do feel there's a lot of entitlement in the arts industry. You know, everybody expects you to be the answer, and you know, I think it's really important that we're all, you know, taking on the onus to make sure that we are relevant as a brand, you know, that we can sustain ourselves and that we're not constantly looking for support. But as I say that, I appreciate there's a huge need to support and nurture essentially what is a very young sector, you know, relatively speaking. Because, you know, in other parts of the world there's huge investment, there's better structures and systems, and of course there's a lot we can learn from. But I want to go back to the idea of really looking to see how we can set up our own structures, how we can be more independent, and importantly, how we're coming up with local solutions. But what it does mean is that we need to think creatively, we need to be strategic, we need to network. If we can create an arts incubator corridor framework, then I think there's every reason for partners around the world to come on board, because I think they will think it's a very dynamic concept. What are we trying to do? We're trying to support access to market, we're trying to support arts mobility, we're trying to share best practice, and I think you know, this will go a long way to supporting continuity through the course of the year around our festival events. We were talking about Collaboration earlier. Collaboration is one of our projects that supports musical collaborations across the continent. Some really exciting meets where we bring different styles and genres together. But essentially it was born out of COVID and the idea that we had to support mobility, that we needed to support the storytelling process, particularly around themes that needed focus and attention, which is very much in line with our festival mandate, Bring Your Fire, which speaks to a collective response for positive social change. But yes, I think the real value is in being able to connect, link up,
And what I was saying earlier about looking at practical networks, so not trying to, achieve an African solution, but maybe, a Southern African solution that can link into an East African, West African, and North African framework as well. So I think we need to be very practical in our response. Eu ia passar o microfone também para a audiência, caso alguém queira colocar alguma pergunta, comentar alguma coisa. Como é que podemos participar do Collaboration? Como participar do Collab Nation? How can I participate in Collaboration? Well, we have a call out for collaboration, and I think that goes out annually around about October. We have a call out for bushfire as well, and those call outs are promoted via our website and social media platforms. Paulo, Litos. Eu penso assim, o Festival da Marrabenta, nesta conversa que estamos a ter, enquanto essa plataforma que visibiliza artistas, é certo que de um género ou de um nicho específico. E uma das questões que é transversal aqui é a questão da sustentabilidade, né? O festival é negócio. Considerando que, por exemplo, no caso da Marrabenta, tenho a impressão que já não é tão comercial quanto pode ter sido noutros tempos. E vi que nos últimos anos tens feito músicos ou artistas trendy e artistas como a gente chama aqui, da velha guarda. E depois, como é que essa dualidade curatorial que tu fazes para a seleção dos artistas, como é que depois isso participa no processo de ir buscar financiamentos? Porque eu estou a pensar marcas que têm uma preocupação de eu quero números. O artista que está a bater neste momento é aquele. Entretanto, tu como curador, produtor do festival, tens os artistas que sabes que são essenciais para o género e para a exportação do trabalho dos mesmos. Como é que funciona essa dinâmica contigo ou com o Festival Marrabenta? Essa pergunta é muito perigosa. É assim, a primeira coisa é que nem tudo ligado à Marrabenta ou ao festival não posso dizer comercializável, mas é para esse objetivo, não é? Há coisas que nós acreditamos que devem estar, devemos continuar a fazer, devemos promover, preservar e criar oportunidades de que outras pessoas o conheçam e mesmo que tenham influência, elas devem continuar ou devemos encontrar formas de que aquilo que nós acreditamos que é a essência, eles continuem. Eu digo isso sem fugir do Isotini, por exemplo. Nós realizamos o maior palco do festival, é sempre o Guazamtini. E muito antes de nós iniciarmos o Festival Marrabenta, esse networking, esta ligação africana genuína, ela já existia.
Tanto que a maior delegação de convidados que vem de Eswatini nem sequer é de Marabenta. É de o que nós cá chamamos de Mutine. E em Eswatini hoje tem outro nome. Então, é aquele chamado para que a gente continue a fazer, entre aspas, o que é nosso. Está vendo? Nós já encontramos a influência de novos géneros do trend, que falou, que tem sim a ver com o suporte que é necessário ter para existir o festival, os sponsors, os parceiros, por aí fora. Mas a grande vantagem e desvantagem de sermos independentes é fazermos curadoria como nós acreditamos que deve ser feito. Então, nós paulatinamente fomos nos transformando num espaço de que o que vai ao palco é verdadeiramente uma criação, uma colaboração contínua de todo o ano. Só é possível fazermos o festival no Marabenta estando no dia a dia com os outros artistas, com o Paulo, indo fazer essas coisas que estamos aqui a falar. Então, quando nós estamos a falar de circulação comercial, todos os pontos estão ditos pelos colegas, todos essas plataformas de criação, ou como nós estamos a chamar de hubs, não é? Fazem muito bem o Ex-Hub e agora alegra-me saber que o House on Fire também está a fazer. Mas alguém tem que fazer o outro, senão nós vamos todos numa única direção. E amanhã aquela delegação que estava a falar de Eswatini, ela já não se encaixa muito bem. Então, nós temos que encontrar todos essa complementariedade para manter as nossas coisas, eu não posso assim chamar, mas aquilo que nós consideramos que nós felizmente temos um bom processo de patrimônio identificado, não é? Então, não sei se posso usar desfazer o collaboration de nosso. Esse é o ponto da independência da curadoria positivo. O negativo é porque limita-te a capacidade de atração de meios financeiros para fazer, mas é preciso aceitar o desafio para continuar. Felizmente, ao longo deste processo de 18 anos, vamos para 20 agora, sempre existiram também alguns loucos que acharam que essa liberdade de curadoria era necessária. Portanto, para nós, como Festival Marabenta, nós focamos muito nessa, primeiro, deixar que ela continue a sua evolução natural, como o Paulo chamou de futurismo, né? Ela é boa, é bom que existe, nós todos viemos daí, mas o convite que fazemos é para chegar um pouco mais cedo, às 4 da manhã, e começar com aquele cupate, aqueles mutines, aquelas danças, aquele chigubo, até... Então, aquela é a parte do perigo da coisa, não é?
quando a gente diz não deixe morrer a marabenta, é uma forma de dizer tudo isso, desde o tambor. Quando estávamos aqui, neste centro cultural, mais ou menos há 18 anos atrás, tivemos uma conversa sobre que caminhos é que devíamos seguir, que tipo de equipamentos devia existir e que tipo de programação. E foram conversas interessantes, em que o ponto era se estamos a fazer uma curadoria para aquele motim, o que é que tinha que existir aqui dentro. E esta programação muito... Eu não posso chamar lado de lá, não estou a dividir com os colegas. Só estou a dizer que o nosso lado, eu vou chamar propositadamente tradicional. É só para uma questão de entendimento entre os colegas que estamos aqui. Então, essa nossa preocupação em continuar a fazer isso ajudou-nos a identificar alguns gaps para que depois manter esses artistas em palco fosse possível. E nesse tempo, quando discutíamos aqui, e com uma banda Timbila Muzimba, e que vão ter a oportunidade de ver, vamos dizer, o futurismo do Xen, do Timbila Muzimba, amanhã, depois da manhã, era que para conseguirmos fazer aquela banda tocar aqui, era preciso que eles saíssem do centro e fossem ao Jardim Tunduro, porque eles aqueciam os tambores. E a resposta era que havia um perigo neste centro de se fazer fogo. E a coisa engraçada disso é que nós estávamos dentro de um centro em que os franceses são especialistas em lareiras. Essas casas todas têm fogo em todo lado. Mas nós não tínhamos aqui. O que fazia que era mais difícil para nós metermos cá os batuques dentro daqui onde estamos. Mas era mais fácil fazer outro tipo de colaborações que não tivessem isso como base. Então nós nos desafiamos a andar com isso, a andar com as timbilas, a fazer um festival que fosse possível ter esse tipo de colaboração no mesmo nível. Então, quase que um recado a puxar assim para os desenvolvimentos de nossos amigos é que é preciso manter essas coisas, criar condições para que seja possível nós termos as melhores performances das nossas coisas em igualdade de circunstâncias. E em termos de conceito acadêmicos, isso já está feito. Entre aquela porta e outra sala tem uns bastidores ali, com uma distância específica e um espelho, para aqueles que têm que se preparar, virem imediatamente para aqui. Mas se eu levar o Timbila Muzimba para aquecer o tambor no Jardim Tunduro e depois voltar para aqui e depois começar o espetáculo, já não estamos na mesma situação. Então, essa liberdade de curadoria que nós conseguimos no Festival Marabenta deu-nos o espaço para inventarmos todas essas soluções para que fosse possível nós fazermos isso. E graças a Deus, eu hoje já não sigo, eu não estou a fazer diretamente management do Xen Magundo, mas é possível perceber o caminho que a gente foi fazendo para que isso fosse possível chegar. Então, o convite que faço a
a estes circuitos, a estas ligações, é que sejam futuristas, saudosistas e tecnologicamente bons, como nós pretendemos fazer. Não sei se consegui responder ao que me pergunta. Bom, aproveitando esta de não vamos deixar morrer a marrabenta, percebendo, por exemplo, o outro lado. A conversa vai muito em questão de dois aspectos. Uma é a questão da infraestrutura e a outra é a questão da sustentabilidade. Estes artistas precisam de rendimento para que se possam manter, né? A questão é, com esse aparente risco em minha percepção, esta distinção da marrabenta, se não for sendo atualizada, se não for melhorada, talvez, às vezes essa palavra melhorada pode ser um bocadinho complicada. Então, como é que, enquanto festival, pensam a sustentabilidade da marrabenta, dos artistas da marrabenta? E faço essa pergunta assim porque, como sabemos, a parte significativa das pessoas que fazem o género marrabenta são pessoas relativamente mais velhas. Aqui na mesa anterior esteve-se a dar exemplos de que não se podia esperar que este domingo a Ana fosse escrever um propose de um projeto ou do que quer que seja. Então, como é que, enquanto festival, vocês pensam a sustentabilidade? Quais são as ações objetivas que vocês têm estado a desenvolver nesse sentido? Acho que a resposta quase até foi dada pelos colegas aqui. Estas redes são absolutamente essenciais para que aconteça. O Paulo no início disse, são aquelas coisas que vocês não veem, não é? E nós não fazemos muito mais do que criar espaço, oportunidades, sem o nome de showcase, não é? Mas quem já foi lá sabe que há um período longo que é aberto para isso. Mas a primeira fonte de sustentabilidade do festival é mesmo criatividade. Juntar-se a gente, mitigar custos, como disse o Jix. E esse é um desafio de todos nós. Mas no fim do dia, a excelência da arte e da performance, ela quase que é tudo para que a gente goste, porque o público é que manda no fim de tudo, eles é que compram, eles é que fazem relevante o Jix programar uma banda e dizer assim, este grupo aqui vai acrescentar valor, ou vai fazer com que nós de Maputo vamos para Suaze, não é? É essencial que seja bom, tá vendo? Que fica aquela coisa de você não estar a perceber o que é que está-se a dizer, mas uau, estes são, eu vou para lá, não é? Então, sempre que todos os nossos hubs e as nossas redes criarem verdadeiramente um espaço para que o resultado seja bom, que falsozinho, que seja trend, e sem medo de ser alguma coisa do passado, de que toca o mais velho. Olha, nós que gostamos de hip hop, sabemos que fizemos remixes de variadíssimas coisas, que fizemos loops infinitos. Então, não sei se podemos dizer que é uma coisa antiga ou não. Eu acho que basta ser bom,
que a gente goste, que consiga filtrar, é mais que suficiente. E se nós pudermos contribuir para que essa existência do bom, com todo o respeito pelos gostos de toda a gente, se isso que fazemos for suficiente para que o resultado final não pareça forçado por conveniências financeiras, de amizades e companhia, penso eu que temos a fórmula. Permita-me apenas, desculpa, porque o Lito falou da eficiência da performance no final. Isso dá muito despertar, porque se o Lito fala do Guazamutina, e fala do festival da Marabenta no Guazamutina, eu fui a este festival uma vez e fomos Centro Cultural Chinês também, estavam lá os Galtons e depois não sei o quê, a velha guarda e coisas assim. Mas Litos é uma coisa que eu vivenciei antes, onde esta performance, no seu conjuntural, desde o começo, aquelas práticas que faziam os mais velhos e depois não sei o que mais, e culmina na bebida e sei lá, depois é a dança, é a música e tudo isto me arrebenta e tal. Se está a falar da performance, eu estou percebendo tudo isto. Algumas práticas que acontecem agora não é assim como aconteciam antes, mesmo ligada aos populares ou à população lá do sítio. Gostava de perceber do Litos se há uma obrigatoriedade em trabalhar com a população ou os populares lá dos arredores do sítio, de modo a trazerem as práticas antigas e essas práticas terem esta ligação com uma rebenta que nós levamos lá para Maracuelo, por exemplo, não é? Onde acontece muitas vezes o Guazamutina, de tal modo que este desfecho da performance seja exatamente no verdadeiro timbre. Como, por exemplo, visitava-se o sítio onde saía lá o hipopótamo, isso fazia parte do Guazamutina e faz parte da marrabenta, do festival. Isso já não acontece. As bebidas lá do sítio não se vendiam na altura. Os populares levavam as bebidas lá para o sítio e gente que fosse lá saboreava da bebida que fazia parte do festival Marrabenta. Já não é assim. Eu, quando fui lá esta última vez, estava tudo à venda e depois as pessoas usavam ou acusavam de outras bebidas que não têm nada a ver com o festival de Marrabenta. E alguns comentários lá nos bastidores é que, desculpa, eu vou fechar. Alguns comentários nos bastidores é que a forma como a voz alta aparecia a partir do hipopótamo recusa-se agora por essas intervenções. As outras bebidas, os outros comportamentos, as outras práticas. Então o festival de Marrabenta já não acontece como tal, é apenas o nome. Eu não sei se tens um comentário acerca disso, Lito. Olha, primeiro é só agradecer, mas olha, talvez responder assim. As alterações que nós... Primeiro, há tempo para quase tudo, não é? Então, o período da madrugada, ou da noite anterior e a madrugada do dia até o meio-dia é reservada mesmo para essas práticas
que se refere. Mas em conversa com o Paulo, é até muito mais adiantada do que isso, nós falamos de uma espécie de ISOs, que o Paulo gosta de usar isso, que é algumas bases para criarmos com segurança e conseguirmos fazer com que todos os segmentos que devem estar num festival, elas existam. Obviamente que é um processo muito longo, principalmente porque estamos a trabalhar numa vila com os seus hábitos e costumes, mas, por exemplo, o que fizemos na última edição e que esteve felizmente o Jix e com convidados, o que fizemos foi criar um espaço controlável em que podíamos gerir a quantidade de pessoas em segurança, que fosse visível as performances no local e deixarmos o resto da vila apenas para peões e para todos os outros hábitos normais da vila, o que fez com que todos os nossos convidados conseguissem sair a pé e ir cada um. Portanto, o que se pretende, e espero bem que o Exab e o Paulo consigam fechar esse ISO, este conjunto de regras ou de formas de criar também um festival sustentável, não é? Porque além do hipopótamo que falou, também perdíamos vidas, não é? Também tínhamos problemas de acessos para entrar e para sair, e para nós termos a nossa realidade e a realidade do bushfire é completamente diferente. Para a gente ter parqueamento é um assunto, ou o novo espaço que o Asgo aventurou-se em ser o centro do festival, tem os seus desafios de como é que se chega, como é que se sai, onde é que se parqueia, em segurança. Então, sem querer ir muito a fundo da sua pergunta de por que é que já não vê as pessoas em um lugar ou outro, é que estamos a tentar todos criar situações, também com a experiência destas redes que felizmente os nossos colegas de painel têm e que nos permitam que a gente observe e diga aquela ideia assim pode funcionar, aquela dá para experimentar. Muitas delas a gente tenta começar e não é o momento, mas essa é a beleza de termos a sorte de algumas pessoas terem tempo e vontade de criar plataformas que nós possamos usufruir delas, não é? Então, posso responder dizendo que algumas das modificações são mesmo tentativas de criar melhores condições para o público que deve continuar a ir ver, e se o público vai, a performance é melhor, e se a performance é melhor, há mais negócio para os artistas, e isso é o que a gente pretende. Obrigado. É certo que isto foi sendo respondido de diferentes formas, mas eu queria entender que isto funciona para os três, que é, por exemplo, o Shibanga no painel anterior estava a comentar que tem a impressão de que já conhece boa parte dos artistas que estão a circular na cena, e nós imaginamos que haja outros artistas que estejam aí.
A questão é como e com que estrutura os artistas que ainda não acederam aos vossos circuitos ou que não puderam estar sob a vosso raio periférico, né, de visibilidade, podem fazer para que isso aconteça. Pronto, vou começar um bocado do que o Lito estava a falar, que os artistas têm que ser bons. Aí o que ele falou é tudo. E esta casa, e os concertos, e a vida artística, e o público em particular, vai para assistir artistas bons. Portanto, quando eu disse que em 13 anos nós já tínhamos exausto tudo que era a maioria dos artistas, quando eu digo bom, estou a falar de estruturado, qualidade artística e com capacidade de amostra internacional. Não estamos a falar ainda de desenvolvimento. Desenvolvimento estamos a fazer também. O Exab preocupa-se com desenvolvimento, o 16 Net que está ali preocupa-se com 16 Net, mas são artistas que já estão preparados para a grande cena. Então é disso que estamos a falar. Temos que nos preparar em conjunto, com o nosso apoio, porque nós também saímos fora e vemos qual é o nível artístico. E há certos artistas, infelizmente, por mais que tocam percussão com a cabeça, não é? Como disse o representante do governo aqui, ainda não estão a nível de tocar com a cabeça a percussão. Por exemplo, no circuito europeu. Nem ainda a ficha técnica sabem o que é uma ficha técnica. Portanto, há muitos passos que antecedem esta preparação. E realmente conta-se com os dedos dos pés, talvez das mãos. O espólio, estou a falar no campo musical, das bandas moçambicanas, totalmente de qualidade. O mesmo desafio tem o Jigs. Isto falamos semanalmente. Os artistas estamos limitados a nível de produto musical, não é? Tem outros segmentos, claro, que estamos a fazer em Moçambique. Vamos falar, por exemplo, do Panza. E podemos falar também da Marrapenta ao mesmo nível, porque o que vende a música, o que vende o artista, acima da estruturação, capacidade de poder apresentar um bom show, certamente é a identidade. E daqui a gente não sai. É por isso que se tiver um artista moçambicano que vai competir nos Estados Unidos da América com o R&B, jamais vai sobressair. Mas se ele pegar o R&B e ele inserir lá alguns elementos da Marrapenta, começamos já a falar de identidade. E é isto que o mundo internacional está assentado, querem saber vem de onde, o que é que traz este artista, o que é especial. Principalmente para nós na nossa região, Moçambique,